A insulina é um hormônio produzido no pâncreas, cuja função é reduzir o nível da glicemia no sangue. O pâncreas produz insulina de dois tipos. Basal é a secreção de forma contínua da insulina para manter um mínimo constante ao longo do dia. Bolos é quando o pâncreas libera grandes quantidades de uma vez, após cada alimentação, impedindo assim que o açúcar dos alimentos se acumule no sangue. Para escolher a mais adequada, o médico irá analisar como o pâncreas da pessoa controla a glicose. A escolhida será aquela que tem ação mais parecida com a do órgão. Alguns tipos de insulina. Insulina de ação lenta ou prolongada. Tem duração para o dia inteiro. Este tipo de insulina é utilizado para manter uma quantidade constante de insulina no sangue, o que imita a insulina basal e mínima ao longo do dia. Insulina de ação intermediária. Esse tipo de insulina pode ser conhecido como NPH, lenta ou NPL e age durante cerca da metade do dia, entre 12 a 24 horas. Ela também pode imitar o efeito basal da insulina natural. Insulina de ação rápida, também conhecida por insulina regular, é uma insulina que deve ser aplicada cerca de 30 minutos antes das principais refeições, geralmente 3 vezes ao dia, e que ajuda a manter os níveis de glicose estáveis após a ingestão de alimentos. Insulina de ação ultra rápida é o tipo de insulina que tem um efeito mais imediato e por isso deve ser aplicada imediatamente antes de comer, ou, em alguns casos, logo após de comer, imitando a ação da insulina que é produzida quando comemos para evitar que os níveis de açúcar no sangue fiquem altos. Como aplicar a insulina? Para que qualquer tipo de insulina faça efeito, é fundamental aplicá-la corretamente. Para isso, é necessário fazer uma prega na pele antes de aplicar a injeção, para que ela seja absorvida na região subcutânea. Introduzir a agulha perpendicularmente à pele e aplicar a medicação. Variar os locais das injeções entre braço, coxa e barriga. E mesmo nesses locais é importante fazer o rodízio, para evitar hematomas e lipohipertrofia. Quando os níveis de glicose no sangue estão abaixo dos níveis fisiológicos normais, os reguladores de glicose são ativados para combater a hipoglicemia. A insulina e o glucagon trabalham juntos para equilibrar e controlar o teor de açúcar no corpo. O glucagon é produzido durante a hipoglicemia, ou seja, quando os conteúdos de glicose do corpo é muito baixo, geralmente no período de jejum. Os sintomas da hipoglicemia são cansaço, tremor, sudorese intensa, perda de concentração e palpitações. Geralmente, quando há sinais de hipoglicemia, o pâncreas produz glucagon para poder converter o glicogênio armazenado nos músculos e no fígado em moléculas de glicose. Depois disso, o glucagon leva a glicose liberada para o sangue e o nível de glicose no sangue é normalizado novamente. A relação entre esses dois hormônios possui efeitos antagônicos, ou seja, atividade fisiológica inversa. Enquanto a insulina tem sua atuação voltada para a absorção de glicose por meio de células do fígado, músculos esqueléticos e tecido adiposo, assim diminuindo sua concentração em razão da retirada de glicose do sangue. O glucagon, por sua vez, com atividade estimulante oposta, faz aumentar o teor de glicose na corrente sanguínea, a partir da quebra do glicogênio, substância de reserva energética. Desta forma, conforme a necessidade do organismo, o pâncreas é requisitado a secretar insulina ou glucagon, dependendo da atividade metabólica a ser desenvolvida, utilizando a energia das ligações químicas liberadas pelo metabolismo da glicose durante a respiração celular ou processo de fermentação lática. Deste modo, a ação conjunta dos hormônios glucagon e insulina regula rigidamente a concentração da glicemia plasmática basal, ao redor da concentração média, de 80 mg por decilitro, com variação de 60 a 110 mg por decilitro.